todos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Estamos aqui, então, para dar continuidade a esse nosso trabalho, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, procurando trazer para você que me ouve, para você que me vê, para você que assiste o nosso programa, o conteúdo real do que é doutrina espírita. Então, esse é um trabalho com o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Não existe outro tipo de espiritismo. Quando se fala espiritismo, está se falando da doutrina espírita. Então, essa compreensão para que a gente possa conseguir distinguir quando se fala em espírita e que a gente vai observar que aquilo não é espírita. Então, vamos, então, dar prosseguimento a esse nosso trabalho. Então, vamos lá, né? Vamos dar essa continuidade, falando, então, dessa nossa doutrina espírita, desse estudo sistematizado. Nessa continuação, nós vamos, então, falar da existência e da sobrevivência do espírito. E nós vamos estudar alguns itens dentro desse tema geral, que nós vamos passar a abordar a partir de agora, que é a existência e a sobrevivência do espírito. E aí nós vamos para saber da origem, da natureza desse espírito, né, dos espíritos. Vamos tratar sobre o perispírito, que vamos bater bastante sobre isso, conceito e a natureza desse perispírito. Vamos falar das provas da existência e da sobrevivência do espírito e progressão dos espíritos, que é o nosso objetivo encarnado, né? Cada um de nós, de progredir como esse espírito que somos, como criaturas de Deus. Então, vamos prosseguir, né? Dentro desse entendimento, que esse nosso grande objetivo é proporcionar esse conhecimento a respeito dessa existência e da sobrevivência. Lembrando sempre que nós não colocamos nada como verdade absoluta. Para nós é uma verdade. Nós oferecemos a nossa verdade e cada um vai analisar para saber se ele, né, se essa pessoa, ela entende isso como uma verdade. Nós entendemos que a verdade absoluta é a verdade de Deus, e para nós espírita, essa é uma grande verdade. Então, dessa existência, dessa sobrevivência do espírito. Jesus fala, e João, ele registra lá no capítulo 3, no versículo 8, o seguinte: o espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Então, quando Jesus já começa colocando essa situação de que a gente ouve, mas não sabe de onde ele veio, não sabe para onde vai, ou seja, aquelas coisas que a gente... De onde vem isso? Né? E diz que assim é todo aquele que é gerado do Espírito. Todos são gerados do Espírito. E nós entendemos que nós somos isso, nós somos essa geração de Espírito. E aí nós vamos falar desse encontro, né, maravilhoso, onde Nicodemos e Jesus, que está descrito também em João, que a gente observa como tem uma riqueza maravilhosa, pelo ponto de vista literário, pelo ponto de vista poético, e também, sabe, pelo ensinamento que Jesus deixou. Então, na realidade, quando a gente fala do ensinamento de Jesus, a gente compreende que Jesus ensinou muito em todo o período que esteve aqui, foi ensinando, né? E aí eu lembro que tem em João também, no seu último capítulo, não sei se é 25, no último versículo, acho que é 25, 26, onde ele diz que se todas as coisas que Jesus ensinou fosse colocada num livro, talvez não tivesse um local, não tivesse uma biblioteca, um livro, alguma coisa parecida assim, que ele fala que coubesse. E realmente acredito que Jesus foi assim, né, o máximo. Quantas coisas ele deve ter ensinado assim quando estava conversando com um, com o outro. A vida dele foi só encarnado, foi só ensinamento, né? Então a gente entende isso. Naquela época, né, que foi dito isso, com certeza poucos estavam aptos para entender tais ensinamentos do nosso mestre. Hoje a gente compreende que não existe esse conhecimento, né? Hoje nós compreendemos que tantas e tantas pessoas não compreendem o mestre ainda, tantos e tantos religiosos, eu vou chegar mais, tantos e tantos religiosos e tantos cristãos não conhecem ainda
verdadeiramente o Mestre Jesus, principalmente naquela época, né? E não surpreende se muitos ainda não são capazes de interpretar tais palavras. Isso é uma coisa notória, né? E aí, mesmo aqueles que são os espíritas, eu falei dos cristãos, mas mesmo aqueles que gostam do espiritismo, que são adeptos do espiritismo, que sabem sobre a imortalidade da alma e as reencarnações sucessivas, que elas são assim uma dádiva divina, não ainda compreendem muitas e muitas palavras, muitos e muitos ensinamentos de Jesus. Nós vamos encontrar lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que é importante você ler. Depois que acabar de ler, você lê novamente. Depois você lê de novo. E depois disso você passa a estudar. Estudar e estudar. E cada vez que você abrir para estudar, você vai perceber que alguma coisa diferente, nova, você está aprendendo. Então, lá no capítulo 4, intitulado Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, lá nós vamos ver, ele vai tratar sobre esse assunto, né? Sobre esse assunto, essa conversa de Jesus com Nicodemos, que vai trazer muitos ensinamentos para a gente, então. E aí ele começa da seguinte forma: havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos. Aí já fala que era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus, mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, então a gente tem que entender que Nicodemos era um doutor da lei, né, das leis mosaicas, e que ele reconheceu Jesus como um mestre, como vindo realmente do Pai, como ele sempre afirma para a gente. E em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não for gerado de novo. Falo isso para alguém que conhecia as Escrituras. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Aí a gente observa assim, a ignorância dele, a ignorância com relação ao assunto. Com relação ao assunto, com relação à compreensão do mestre. Quando, na realidade, quantos não compreenderam a mensagem de Jesus naquele momento e quantos ainda não compreendem hoje, depois de 20 séculos, a mensagem de Jesus? Jesus respondeu: Amém, amém. Te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, eu, um espírito encarnado, fui gerado do corpo, da água, né? Porque parte do nosso corpo físico é água, mas eu sou espírito. Eu sou um espírito. Então, essas são as diferenças. O que foi gerado da carne é carne. O que foi gerado do espírito é espírito. Só que o que nós, enquanto pais, oferecemos para nossos filhos é somente a parte física. Nós só geramos, nós só doamos partes físicas. Nós não doamos personalidade. Personalidade é do espírito, que nós já trazemos. Esse gerado é que você traz de outras épocas. Você traz da tua evolução. Então, o gerado do espírito é gerado em você mesmo, que você foi através de longos tempos trazendo essa informação. E Jesus continua: Não te maravilheis do que eu lhe tenho dito. É necessário a vós ser gerado de novo. É necessário a vós ser gerado de novo. Nós entendemos isso. A grande justiça que a gente vê em Deus, essa possibilidade de nós reencontrarmos com os nossos débitos, de nós simplesmente voltarmos ao corpo, voltarmos à carne para
resolver questões, para crescer, para evoluir. Bem, e Jesus continua, né? O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Você ouve, você está ouvindo, pessoas têm mediunidade, sente, percebe, onde veio, para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Nós precisamos disso. E aí Nicodemos, né, fica meio que questionador lá, né, sem entender. E ele fala: como pode ocorrer estas coisas? E Jesus replica para ele: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Amém. Eu te digo que o que sabemos, falamos. Nicodemos sabe aquilo, fala aquilo. E o que vimos, testemunhamos. Mas não acolheis o nosso testemunho. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, Jesus coloca realmente essa necessidade que cada um de nós temos de reencarnar, para que nós possamos buscar nossos aprendizados. E aí nós vamos entendendo por que passamos por tantas tribulações, por que tantas coisas a gente observa, vê no mundo e acha que está tudo errado. Não, não está tudo errado. Jesus não abandonou, Deus não abandonou nenhum de nós. Então, essas compreensões vão fazendo com que nós percebamos que cada coisa que nós passamos na nossa existência, ela tem um significado real. Que nossas dores têm um significado. Nossas dores não é para nos fazer sofrer, não é um castigo, são oportunidades que Deus nos está oferecendo para nós evoluirmos, para corrigirmos erros, para que nós possamos testar novos conhecimentos e crescer. Esses são o nosso grande propósito. Nessa passagem é evidente que Jesus estava anunciando o princípio da reencarnação. Não tem dúvida para nós espíritas. Aliás, não só o espírita, mas toda pessoa que é um espiritualista, que é um reencarnacionista, né, ele acredita nisso. E, além disso, colocando-a como o único meio de se atingir os mundos puros, ou dito reino de Deus. Então, o que nós entendemos é que assim, não existe uma outra forma de nós evoluirmos se não for através dessas reencarnações múltiplas. Nós espíritas não somos encarnacionistas, nós somos reencarnacionistas, porque nós só encarnamos uma vez. E depois nós vamos reencarnando. Encarnamos, né, quando nós saímos lá do reino animal e chegamos ao reino hominal, e a partir daí nós vamos reencarnar. Quando nós encarnamos lá no primeiro, no hominal, a partir daí nós vamos evoluindo, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Podemos vir só fazendo coisas boas, evoluir em linha reta? Podemos. Mas eu acredito que a grande massa, a grande maioria de nós, vamos fazendo besteira, caindo, levantando, subindo e acertando, e aí volta para resolver determinadas coisas. Esse é o nosso caminho. Mas nenhum de nós vamos ficar para trás. Deus não faz isso de forma nenhuma. Embora Jesus não explicasse o porquê da necessidade da reencarnação, não dava para explicar, né? E nem os objetivos, né? Porque não tinha como falar isso naquela época, né? Como é que a pessoa ia entender? O nosso mestre pontuava claramente que o espírito precisa voltar à carne para, um dia, chegar a tais mundos. Isto é, ao propalado reino dos céus. Por ele várias vezes anunciado e tantas vezes anuncia-se. Mas nós da doutrina espírita compreendemos de uma forma muito clara o que é esse retorno à carne. Qual a necessidade que o mestre não pôde falar? Quais os objetivos de nós retornarmos à carne? E aí nós espíritas vemos isso como uma grande dádiva de Deus, essa probabilidade, essa possibilidade que estamos na carne. E aí nós entendemos mais ainda que tudo que nós passamos tem um porquê. Então, as nossas dores, nosso sofrimento, as nossas angústias, nossos medos, tudo tem um porquê.
não é para nos castigar, são oportunidades para nós evoluirmos espiritualmente e chegarmos então a esse Pai. De fato, é de nosso conhecimento que somente através das reencarnações sucessivas podemos evoluir suficientemente em sabedoria e em virtude para atingirmos a perfeição requerida para tal. O único passaporte que nos permite o acesso a tais mundos. Então, assim, na nossa evolução, nós precisamos de evoluir como se fosse assim, uma balança, né? Uma balança de 2 pontos, onde nós precisamos evoluir tanto moralmente, espiritualmente, quanto materialmente. Então, nós precisamos dessa balança. Existem muitas situações que nós encarnamos e evoluímos muito, às vezes, moralmente, espiritualmente, mas intelectualmente fica um pouquinho abaixo. Então, vai ter encarnações que a gente vai encarnar com todo o propósito de evoluirmos também moralmente, também materialmente. Então, essa é a balança. É claro que nós conhecemos casos de alguns que, pela sua evolução muito intelectual e pela pouca evolução moral, aí às vezes utiliza esse conhecimento intelectual, esse conhecimento material, sem essa observância do bem, do ensinamento de Jesus, e aí a gente verifica em muitas pessoas no nosso mundo de hoje, a gente pode observar, como no passado, né? A gente observa pessoas altamente inteligentes e que cometem é, crimes com essa inteligência. Né? Poderíamos citar vários aí, mas não vamos mexer com esses espíritos, né? Que eles já estão em fase de evolução do passado, mas no de hoje a gente observa aí. É só a gente observar a nossa política de hoje, é só nós observarmos as ganâncias das pessoas, que de muitas delas, né, não podemos falar de todas, nem da política de uma forma geral, que a gente sabe que tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas bem intencionadas, mas nós sabemos que em todos os meios empresariais, os meios políticos, os meios sociais, tem aqueles que têm uma inteligência grande, mas não utiliza ela de forma positiva. Então, esses são os nossos propósitos das nossas reencarnações e desse equilíbrio que temos que ter para o nosso crescimento. Bom, nós vamos hoje ficar por aqui e nós vamos dar prosseguimento no nosso próximo encontro, falando sobre a origem e a natureza do espírito, que está nesse grande título, então, e nós vamos trabalhar por algumas semanas, né, com relação a isso. Então, nós solicitamos que você procure estudar. É importante que nós estudemos, é importante que nós procuremos aprender mais, para que nós não fiquemos ao sabor do que o outro diz, o outro informa. Não, a gente precisa buscar esses ensinamentos. E a doutrina espírita é isso, é uma doutrina com a fé raciocinada. Você tem que pensar, você tem que raciocinar. Eu passei várias informações, Jesus passa várias, mas não é porque isso é lógico. Então, esse é o nosso objetivo dentro da nossa doutrina espírita e o que nós, então, pedimos a Deus que abençoe cada um de vocês. E não esqueça, se tiver dúvida, nós temos lá no Telegram, um canal no Telegram que o SEAD, um caminho para, né, rumo ao mundo de regeneração. Então lá você vai achar e lá você pode se inscrever lá e fazer perguntas para a gente, né? E assiste também os outros programas do nosso canal, que são todos eles assim maravilhosos, com o objetivo de ensinar, de cada um de nós possamos aprender um pouquinho mais e nos preparar para essa grande luta que temos, que é estarmos encarnados ao lado de Jesus. Que a paz de Deus esteja então com todos.